Olá, boa noite, estamos entrando ao vivo. Vamos aguardar uns minutinhos que o Instagram vai avisando o pessoal que a gente está entrando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que nas outras lives já apareceu aqui, né, pessoal? A gente já debateu superficialmente, mas em outros temas foi um dos assuntos que também apareceu ali, recorrentes. E hoje a gente vai finalmente conseguir bater um papo sobre a tal da felicidade, né? Então, assim, acho que vai ser uma live bacana, vamos tentar pensar a felicidade de vários ângulos, né? E é um convite sempre para rever certos pontos de vista, repensar certas coisas. Então, o pessoal que vai chegando aí, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar então dessa tal felicidade. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria já deixar aqui uma pergunta, né? Porque algumas pessoas já me mandaram mensagem dizendo que só vão conseguir assistir depois, não vão estar conseguindo estar aqui no ao vivo, até porque normalmente a live ela acontecia na terça, mas para esse próximo mês eu vou precisar estar fazendo a live na segunda-feira, né? Então, quinzenalmente, toda segunda a gente vai estar aqui. Então, hoje, na segunda que vem não, mas na próxima segunda, normalmente. E aí, provavelmente, para a próxima live, inclusive, eu vou deixar aí em aberto, né? Vou colocar uma caixinha aí para a gente entender algumas sugestões, o que o pessoal gostaria que eu comentasse. E vou deixar vocês sugerirem aí o próximo tema das próximas lives aí, tá? Isso lá para a semana que vem eu devo estar colocando aí. Então, assim, inicialmente eu queria deixar uma pergunta aqui, né? Eu queria que cada um pudesse pensar o que é a felicidade para você. Essa é uma pergunta individual para cada um que estiver aqui no ao vivo, para cada um que for assistir depois, né? Nesse momento, tá aqui o Joeli, o Cláudio tá aqui também, sejam bem-vindos, né? Boa noite para vocês. Se não der para assistir tudo aqui agora, pode assistir depois, eu vou deixar gravada. Mas eu queria que vocês parassem nesse momento exatamente para pensar o que é a felicidade para cada um de vocês. Claro que quem se sentir à vontade de deixar um comentário, né? Quem quiser também convidar alguém para vir bater esse papo com a gente, sintam-se à vontade. É só enviar ali no aviãozinho para quem vocês acham que esse assunto possa interessar aí, né? Falar sobre felicidade. E a gente hoje aqui vai quebrar alguns tabus, na verdade, em relação à felicidade. Então vai ser uma reflexão um pouco mais profunda. E aí eu acho que é um espaço importante para você pensar qual é o conceito de felicidade que você tem hoje, nesse momento, e será que esse conceito de felicidade é o conceito de felicidade que você teve ao longo da sua vida? Hoje você pensa isso de uma forma diferente, né? O Cláudio colocou aí, ó, mente em paz, sem ansiedade. Pois é. E a ansiedade é uma questão, né, Cláudio, que tem aparecido assim uma força tão grande nesses últimos tempos, né? Eu acho que tem muito a ver com isso também que a gente vai falar hoje aqui, nesse espaço ao longo desse tempinho que a gente vai passar junto. O quanto que essa correria, tudo que está acontecendo no mundo, né, tem de alguma forma também trazido a ansiedade ali pra gente. O Evaldo entrou aí, bem-vindo, Evaldo, boa noite, vamos falar de felicidade hoje. E aí, assim, que cada um possa pensar um pouquinho o que é esse sentido de felicidade nesse momento, né? O Cláudio já colocou ali. E eu queria pensar também com vocês, o Cláudio colocou a questão da ansiedade, né? E eu queria também trazer um ponto muito importante que a gente tem visto nesse momento, que é a questão dessa busca incessante pela felicidade. Né? Eu acho que nesses momentos que a gente está vivendo, antes da pandemia e mesmo durante a pandemia, com todo medo, toda ansiedade, todas as preocupações que estão ali nos cercando, mas se a gente falar de felicidade, o que a gente tem observado de uma forma geral é o quanto que essa obrigação de ser feliz ela tem aparecido na sociedade, né? As pessoas elas estão cada vez mais se sentindo nessa obrigação de ser feliz.
Hoje é muito difícil a gente, por exemplo, ter alguém para a gente falar das nossas dores, ter alguém para a gente falar dos nossos problemas, né? Para a gente falar ali das nossas dificuldades. Normalmente é mais fácil, até eu uso muito essa frase, né? Tem gente que fala assim, quando a gente está feliz, os amigos estão próximos, né? Mas assim, é difícil muitas vezes para um amigo ali que não está numa situação legal. O Joeli colocou ali, ó, boa noite, acredito estar em paz consigo mesmo. Pois é um bom começo, né? Quando a gente tem clareza de algumas coisas que ali fazem sentido para a gente, que nos cercam, isso é um bom começo. Então, assim, eu estava falando dessa obrigação de ser feliz, né? Dessa necessidade que, de uma forma geral, a gente tem observado na sociedade. E eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês, né, do quanto que eu já ouvi isso, tá, gente? Várias vezes. Do quanto que as pessoas, numa segunda-feira, por exemplo, dia de terapia, né, volta à rotina, eu já ouvi isso várias vezes, né, de que algumas pessoas ali, ao fazer o uso da rede social, ao olhar a rede social, se sentiu ali deprimido, porque ela passou um fim de semana sem grandes eventos, sem grande movimentação, e ao entrar na rede social, todas as pessoas estavam extremamente felizes, né? Todas as pessoas. A Júlia entrou, Tiago, Carol, bem-vindos, boa noite. E o quanto que isso aparece constantemente, essa dificuldade de lidar com essa exibição da felicidade na rede social, né? E é uma coisa que eu já ouvi várias vezes. Então, diante de você ter um final de semana sem uma grande movimentação, sem uma grande viagem, uma curtição, uma festa, né? Algo assim que transpareça essa felicidade, isso aparece... É como se você estivesse fora da caixinha, né? Como se você não pertencesse àquilo, então como se você de alguma forma fosse menor do que os outros, né? E o quanto que as pessoas entram nesse looping da necessidade de mostrar essa felicidade constantemente, de estarem felizes constantemente. E aí volto para a questão do quanto que cada vez menos as pessoas estão esquecendo que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? E que a gente às vezes precisa ouvir um pouco mais e falar um pouco menos. Mas o quanto também que as pessoas estão muitas vezes com essa dificuldade de lidar com questões do dia a dia, de lidar com problemas, de lidar com tristezas, de lidar ali com dificuldades, né? Porque é como se todo mundo realmente fosse feliz o tempo todo, se todo mundo fosse... se os problemas não existissem. Carol, obrigada, beijo para você. Então, assim, eu queria deixar uma outra pergunta. Eu gosto muito das perguntas, porque eu acho que a pergunta, ela move muito mais do que a resposta, né? Se eu der uma resposta pronta aqui, se eu fizer uma colocação aqui, há uma tendência da gente concordar, podem discordar também, mas eu acho que a pergunta, ela traz sempre um movimento maior de pensamento, né? E a minha primeira pergunta para quem está chegando depois aqui foi: qual é o sentido da felicidade para você? E a segunda pergunta que eu queria deixar é se você encara a felicidade como um processo ou como uma meta. O que eu quero dizer com isso? Você acha que a felicidade, ela é ali um passo a passo, né? Ou ela é algo que está lá muito distante, né? Ela é lá uma meta a ser alcançada, mas que está muito distante. Então também é uma coisa para vocês pensarem, quem quiser se sentir à vontade de comentar, né? Inclusive eu tinha deixado a primeira pergunta do que é a felicidade para você lá nos stories do Instagram, e assim, surgiram muitas respostas, né? Algumas eu compartilhei, não deu tempo de compartilhar todas aqui, mas até esqueci o nome dele, que colocou aqui mais cedo a questão da paz, né, da paz interior e tal, e muitas respostas estavam saindo nesse sentido, assim, né, da felicidade como um sentimento de paz, da felicidade como algo
que vem ali através de momentos também. Essa foi uma resposta bem recorrente e muito recorrente também relacionada à paz. E aí, assim, muitas vezes, né, eu deixei essa pergunta se é um processo ou se é uma meta, porque muitas vezes a gente vê pessoas ali que levam uma vida inteira nessa busca da felicidade, né? É como se todo o movimento dela fosse direcionado para a busca da felicidade, mas como se essa felicidade ela nunca chegasse, né? E surpreendentemente ou não para vocês, talvez seja interessante pensar que a felicidade ela não é um caminho, né, para nenhuma outra coisa, porque quando você chega no momento de felicidade, a felicidade ela está ali nela mesma, né? Então não há algo maior por vir depois do momento da felicidade. Ela é nela mesma, a grandeza dela está nela, está na própria felicidade, está no próprio momento da felicidade, né? E muitas pessoas vivem exatamente nesse medo de que a felicidade nunca chegue, né? É um medo, por exemplo, como se sabe aquele final de semana que você vai viajar e você se planeja todo, né? E você vai para uma praia, por exemplo, você vai passar um final de semana de feriado, vem feriado aí, e você planejou tudo para você ir para uma praia, para você curtir o calor, para você curtir, né, todo aquele fim de semana ali, com uma praia com tudo que tem direito, e você teme que chova, porque se chover, né, muitos dos seus planos ali vão ficar comprometidos. Então, é essa expectativa por uma felicidade, né, só que diferente muitas vezes da programação do fim de semana, que chovendo ou não você vai estar lá. Tem pessoas que vivem num processo dessa busca contínua, né, e é como se isso de fato nunca fosse se concretizar, como se isso nunca se concretizasse. E é isso que eu acho importante da gente pensar, que a felicidade ela não é um lugar que você chega, senta e repousa, né? Uma vez numa situação ou num momento de felicidade, né? Isso ali não estagna ali, né? Você não pronto, vivi um momento de felicidade hoje e estou satisfeito por aqui. Então isso não para, você não sentou, repousou e acabou, né? Então, assim, é muito comum a gente ouvir também das pessoas a frase assim, um dia eu vou ser feliz, né? Como se isso fosse uma meta que está muito longe de ser alcançada, como se isso estivesse lá no futuro, né? Tem muitas pessoas que têm uma dificuldade dessa compreensão do quanto a felicidade ela é provisória, né? Ela é transitória também. Então, a gente tem ali os nossos momentos, as nossas situações, os nossos instantes, né, de felicidade. Às vezes, algum momento ali do dia, às vezes, alguma vez no mês, né? E dentre as situações que a gente estava planejando, que a gente conseguiu alcançar, que a gente conseguiu ali viver, ter o retorno de alguma coisa, mas o quanto que isso é transitório, mas que também pode acontecer a qualquer momento, né? Numa situação, de repente, que pode, inclusive, pegar a gente de surpresa e a gente se vê ali num momento de felicidade. Ademilce entrou, a Alessandra entrou. Boa noite, meninas, bem-vindas por aqui. E já que vocês entraram, eu vou repetir as perguntas, né? Uma pergunta já estava lá na caixinha dos stories, que era o que você entende por felicidade, e eu tinha deixado uma segunda pergunta também para vocês pensarem, se a felicidade para vocês veem como um processo ou como uma meta, né? E aí aqui eu já estou vocês já vão pegar a resposta aí como um spoiler.
Então, trabalhar com essa perspectiva da felicidade sempre a um nível distante demais, a um nível de futuro demais, né? E não como algo que possa sim vir a acontecer, que não necessariamente precisa ser planejado, né? Que não necessariamente vai vir só através daquela meta futura. Eu acho que isso traz para a gente uma forma diferente de repente, se encontrar feliz e se ver feliz em algum momento que você nem esperava, né? Porque será mesmo que a felicidade é tão complexa assim? Boa noite, Ademilson. A Alessandra botou por um processo devagar e sempre. Pois é, né? Mas muitas vezes as pessoas trabalham com a felicidade como uma meta assim, muito a longo prazo, né? Muito a futuro e não conseguem ver ali no presente alguma possibilidade de alcançar, né? E aí, eu queria, assim, será hoje em dia também que a gente percebe de uma forma geral, né? Eu estava falando dessa obrigação de ser feliz. Muitas vezes, o que eu observo é que há uma dificuldade de se parar e pensar sobre a felicidade, né? É como se a gente estivesse seguindo um ritmo acelerado, né? É como se nós tivéssemos adotado um modelo principal de felicidade, né? Então, eu falei das redes sociais, né, que acontece uma imposição. Então, assim, se eu faço a viagem da moda, eu sou feliz. Se eu tenho a roupa da moda, subentende-se que eu sou feliz. Se eu tenho relacionamento X, subentende-se que eu sou feliz. Se eu tô noiva e marco o casamento, subentende-se que eu tô feliz. Se eu casei e eu vou ter filhos, subentende-se que eu sou feliz, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe é que não há uma parada, né? Não há uma reflexão sobre a felicidade. Há um movimento contínuo, né? Um movimento que gira em torno, muitas vezes, inclusive, dessa questão do consumo. Neto chegou, Patrícia chegou, Keila, boa noite, bem-vindos. Exatamente, Alessandra, eu falei agora há pouco, né? Você está comentando aqui, tem que ser feliz. E vira uma obrigação, né? Eu estava comentando agora há pouco aqui, vou repetir para o pessoal que chegou, do quanto que ser feliz virou uma obrigação e do quanto que eu já ouvi muitas vezes durante a semana da insatisfação de algumas pessoas que por não terem feito uma viagem no final de semana, por não terem postado nada numa rede social, que estavam numa balada, que estavam, né, fazendo algo assim diferente, que de alguma forma a grande maioria estava fazendo, que se sentiu ali de alguma forma angustiado, infeliz, né, e que a felicidade ela virou uma obrigação. O Cláudio colocou uma busca interior, acho que vem de dentro, uma conquista interior. Não autoafirmação para o social. Exatamente. Exatamente. Né? E os próprios comerciais, muitas vezes, o que a gente vê na televisão, na própria internet, né? Hoje em dia, se vocês observarem bem, vocês buscam aí, por exemplo, vou comprar um tênis. Você coloca ali um tênis, daqui a pouco você é bombardeado com uma série de propagandas do tênis, né? Então há todo um movimento inteligente do próprio sistema que faz com que ele entenda qual é a nossa busca e que ele começa a devolver isso para a gente, né? A incentivar o nosso consumo. Por exemplo, os comerciais são exatamente baseados nas nossas emoções, né? Então, todos os comerciais dizem pra gente: compre isso e seja feliz, consuma isso e seja feliz, tenha tal coisa e seja feliz, tenha o cartão de crédito tal e seja feliz, né? Porque o cartão de crédito tal vai te proporcionar a viagem, a festa, a roupa, aquilo que todo mundo está usando e, portanto, subentende-se que todo mundo é feliz, né? Então, a gente vê aquela coisa da marcha, né? Tiago também está aí. Então, assim,
Porque aí a gente começa a entrar no movimento que não é reflexivo, que eu estava falando agora há pouco, né? Então, assim, se todo mundo tem isso e se todo mundo é feliz, segundo as mídias, bom, se eu tiver isso, eu também vou ser feliz, né? A felicidade está exatamente nas coisas. De alguma forma, e a gente precisa entender que nós somos seres sociais, né? Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o impacto do que está ao nosso redor, e de alguma forma o que acontece ao nosso redor chega para a gente, né? Nós estamos inseridos dentro de um contexto social. Então, hoje, por exemplo, com a questão da pandemia, nós estamos vivendo todo o transtorno que é do nosso momento, né? Do nosso período histórico. Então, assim, a gente está aqui no Brasil, em 2020, enfrentando a pandemia, com todas as dificuldades, a gente não vai conseguir existir sem ser afetado por essas condições que estão nos cercando, né? Então, da mesma forma, essa busca pela felicidade, ela também chega nesse lugar, né? Quando a gente é bombardeado que precisa viajar para ser feliz, que precisa ter isso para ser feliz, que precisa ter a roupa tal, tênis tal, que precisa estar na balada tal, que precisa fazer a tal viagem ali para ser feliz, e que uma grande maioria está fazendo e às vezes, né, nem sabe se aquilo ali de alguma forma faz sentido para ela, mas ela está fazendo. Quer ver uma coisa que está acontecendo demais, inclusive com os famosos? A tal da harmonização facial. Às vezes a pessoa nem sabe se ela quer fazer, mas ela vai lá e faz. E aí depois ela estranha o resultado. Será que esse movimento, esse desejo, né, de fato existia? Ou foi algo que, se todo mundo está fazendo e se todo mundo está gostando, porque também poucas pessoas, quando estão insatisfeitas, vão ali e colocam isso, né? Preferem esperar ali o efeito passar, preferem ficar quietinhas, segurar a insatisfação, né? Porque assim, ninguém quer falar de problema, todo mundo só quer ser feliz, né? Então vira essa coisa da obrigação. É obrigatório ser feliz. Ninguém quer ouvir de problema, ninguém quer ouvir de queixa, de arrependimento, de reclamação. Então, assim, vende-se uma coisa e as pessoas não estão exatamente conseguindo fazer esse processo da reflexão, de pensar, de avaliar, será que de fato eu desejo isso? Ou eu estou comprando um desejo que está sendo dito pela mídia ou por quem quer que seja, e isso não faz sentido para mim, né? Então, essa coisa dos soldadinhos que vão ali um atrás do outro sem a parada para reflexão, né? E aí, uma frase que é clichê, relacionada mesmo ali, essa coisa do consumo, da coisa do dinheiro, né? Eu acho que é a frase que todo mundo aqui já ouviu em algum momento, que é assim, dinheiro não traz felicidade, né? E aí tem a resposta para essa frase que muitas vezes é dada ali. Então, assim, então me dá o seu e vai ser feliz, né? E aí a gente fica realmente pensando, será que a felicidade está no dinheiro, né? Ou será também que a felicidade está em abrir mão de todas as coisas? Será que seria tão pontual assim? É uma coisa para cada um pensar. E mais do que isso, né? Será que a felicidade tem um preço? E será que quanto custa a sua felicidade? Exatamente, o Cláudio colocou ali, o efeito manada, exatamente, né? Você já parou para pensar quanto custa a sua felicidade? Né? Será que é com dinheiro que a sua felicidade vai vir? Né? Será que são esses dois extremos assim? O dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu dinheiro e vai ser feliz? Do tipo, então nada de dinheiro e a felicidade está em outras coisas? São perguntas para a gente pensar. O Neto colocou, a pandemia tem me ajudado muito a pensar também sobre esse conceito de felicidade, valorizar momentos com pessoas importantes, mesmo nas nossas vidas. Pessoas importantes mesmo, né, nas nossas vidas. Viver esses momentos com intensidade. A Patrícia colocou equilíbrio, exatamente. E aí, assim, esse desejo, e quando a gente fala de felicidade, inclusive, numa mídia social, né, uma das minhas preocupações aqui é exatamente em desconstruir. Por quê? Porque sempre que a gente, muitas vezes, vê coisas na rede social, a gente vê e as pessoas têm buscado muito essas fórmulas, né? Então, assim, claro que tem muitas coisas que são bacanas da gente fazer, né? Alguns passos para controlar a ansiedade, algumas coisas que são mais práticas,
mas a busca cada vez mais por essas fórmulas mágicas para resolução de questões, para resolução de problema, isso é muito preocupante, porque isso também diz desse imediatismo de resolver questões, né, dessa falta de dedicação, muitas vezes ali para suas próprias questões, para o seu interno, e essa busca prática para resolver todas as coisas. E aí, quando a gente vai falar de felicidade, mais uma vez, a grande preocupação é não entregar aqui uma promessa de uma fórmula mágica, né? Porque é isso que as pessoas buscam, muitas vezes. E esse desejo de ter essa fórmula mágica, de conseguir isso a qualquer custo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade de falar sobre essas questões e de entender que tem algumas coisas na vida que a gente não escapa, né, gente? Então, nem tudo tem uma resposta pronta. A Alessandra colocou, essa pandemia está sendo como um momento de reflexão. Nossa, sem sombra de dúvidas, né? A pandemia está aí, eu acho que está proporcionando muitas reflexões para todos nós. Eu acho que aqueles que, de fato, se propuserem a olhar e a crescer dentro da dificuldade, que eu vou falar exatamente sobre isso aqui também no tema, né? Aqueles que se propuserem, de fato, a olhar a dificuldade do momento, a olhar todas as dicas, todo o aprendizado que tem por trás dessa pandemia, eu acho que a gente tem grande possibilidade, a gente pode crescer muito com tudo isso que a gente está passando, né? Como eu falei, a gente não consegue passar alheio a isso, alheio ao que está ao nosso redor. Então, nós estamos dentro de um período histórico, nós estamos dentro desse turbilhão da pandemia. Então, a gente tem algumas opções, né? E eu acho que duas muito fortes são: ou você nega tudo isso, como tem muitas pessoas fazendo, ou você tenta enxergar essas mudanças e tenta entender o que você consegue trazer para você, tirar daí de aprendizagem, né? O que você consegue absorver disso, como que isso pode contribuir para você crescer, né? Como que você pode crescer dentro dessa dificuldade. Eu acho que a pandemia, ela tem um poder muito grande, mesmo que muitas pessoas ainda não tenham conseguido observar isso. Tiago, como diz o pensador Mário Pereira Gomes, as pessoas preferem viver felizes, uma bela farsa, do que enfrentar a realidade. Exatamente. Olha, gente, o Tiago está falando sério aqui, hein? E eu queria ler uma frase para vocês, que eu não ia guardar de cabeça todas as frases, mas que eu achei muito bacana, né? Eu mostrei lá que eu estava lendo o livro sobre felicidade, do Cortella, do Pondé e do Karnal, que eu adoro eles, e eu trouxe uma frase muito bacana do Cortella. O Cortella, inclusive, é o filósofo preferido do Tiago. Ele vive repetindo a frase do Cortella para mim. Ele disse o seguinte: ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas apenas em aparentar essa felicidade. Que essa frase traduz muito tudo isso que a gente conversou até aqui, né? João entrou, bem-vindo, boa noite. Pois é, e aí, muitas vezes, na sociedade, a gente vai se deparar exatamente com uma repressão, né? Porque muitas vezes o nosso desejo, a nossa vontade de realização, aquilo que a gente quer muito fazer. Ah lá, o Neto colocou isso mesmo, Tiago adora os três, Patrícia adora o Cortella, ele é maravilhoso, né? Monique chegou aí. Então, assim, muitas vezes na sociedade, quando a gente vive em sociedade, que é o nosso caso, a gente se depara ali com algumas repressões, né? Nós temos desejos que nem sempre nós vamos conseguir realizar, porque nós estamos... João, seu ônibus sempre atrasa. Ai, gente, isso é uma piada nossa aqui das antigas. Então, assim, vivendo em sociedade, a gente precisa respeitar códigos, né? Éticos, morais, sociais. Boa noite. Leandro tá por aqui também? Pois é, Leandro, só João mesmo. Então, muitas vezes a gente se depara ali com uma repressão dos nossos desejos, né? Uma repressão daquilo que a gente tem vontade de realizar. E aí a gente fica, muitas vezes, nesse lugar da insatisfação, da infelicidade.
e acaba não trabalhando essas questões, né? Porque somos jogados nesse lugar da obrigação de ser feliz, né? E muitas vezes a gente está ali num processo de insatisfação, precisando abrir mão de algumas coisas, né? Mesmo que pensada e refletida, mas ainda assim fazer escolha, sim, fazer escolha é perder aqui, ganhar ali, né? Então tem muita coisa em jogo, né? Para essa tal felicidade aí. E não reconhecer essas dificuldades, né? Não reconhecer ali essa dificuldade, muitas vezes, de ter que abrir mão de alguma coisa que é um desejo, né? De perder, porque a gente perde o tempo todo quando a gente escolhe uma coisa. Por exemplo, todo mundo que está aqui poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas escolheu estar aqui me dando atenção, né? Falando um monte de coisa aqui, todo mundo aqui ouvindo. Então, quer dizer, vocês escolheram estar aqui e não estar fazendo outra coisa. Então, vocês estão deixando de fazer outra coisa, estão perdendo outra coisa para estar aqui, né? Então, assim, a gente perde e ganha o tempo todo. E não trabalhar essas questões da perda, eu acho que é minimamente infantil, né? Deixa eu ver o que o João botou, que nossos objetivos de vida, esse projeto, seja arquitetado pela nossa essência e fruto das nossas experiências e escolhas, exatamente. Lá vem Tiago, gente. Como então diz o Cortella, mediocridade é falta de capricho. Ele adora essa frase. Capricha você fazer o teu melhor na condição que você tem. Pois é. Então, assim, alguém que diz que é feliz o tempo todo, gente, no mínimo não entendeu ali a sua própria existência, né? Não entendeu o seu próprio processo de existir, porque o tempo todo na vida a gente precisa ceder, a gente precisa fazer uma concessão, a gente vai perder alguma coisa, a gente vai ganhar alguma coisa, então não dá para ter todos os nossos desejos realizados, né? A gente abre mão, sim, e viver essa fantasia de uma felicidade plena, permanente, eterna, é no mínimo uma falta de compreensão total, né? De tudo ali que está envolto na sua própria existência, de tudo que você precisa lidar. Acho que é um pensamento até muito infantilizado, né? As pessoas não querem ali lidar, sentir de fato, né? Elas não querem ser humanas, na verdade. Então, assim, elas querem a tal fórmula que eu falei, né? Elas querem a fórmula da felicidade e querem viver uma vida sem conflito, uma vida sem problemas, uma vida sem tristeza, uma vida sem perdas, né? Então, na verdade, isso é um pensamento extremamente infantilizado, romantizado, porque na vida a gente precisa lidar com muitas questões, não dá para ter essa felicidade plena. Deixa eu ver o que a Monique botou, sem contar que podemos ter uma vida maravilhosa, mas temos pessoas à volta que sofrem e temos que ter compaixão com a dor do outro. Exatamente, eu vou chegar exatamente nesse ponto, Monique. Compaixão, misericórdia, né? Isso é indispensável para se alcançar em algum momento da sua existência um estado de felicidade, né? Um momento de felicidade. Você colocou muito bem, a gente vai chegar lá, senão eu me perco na minha linha de raciocínio. Então, assim, as pessoas elas não conseguem compreender, por exemplo, que no fracasso nós também conseguimos nos aprimorar, né? Que no fracasso nós também conseguimos crescer. Então, essa busca por essa perfeição é uma infantilidade, porque o fracasso, como eu dizia agora há pouco, toda a dificuldade da pandemia, tem muitas coisas para acrescentar para a gente, tem muita coisa para fazer a gente crescer, para fazer a gente evoluir, né? João colocou luz e sombra, perdas e ganhos, a tessitura da vida composta por nossas ações, desejos, anseios. Felicidade é fruto desse processo. Exatamente, muito lindo. Monique tá dando oi. Mamãe Goitacá por aqui, na figura da Lilian, sempre temos que tirar a lição de tudo, exatamente. Então, assim, essa forma contínua, né, ela realmente não existe.
E o quanto que a gente, diante da dificuldade, a gente consegue tirar um aprendizado, a gente consegue, como que a gente cresce, né? Eu acho tão bonito ouvir pessoas falando muitas vezes da dificuldade que tiveram, às vezes financeira, né? Às vezes uma dificuldade até mesmo afetiva ao longo da vida, e como que elas conseguiram caminhar, como que elas conseguiram conquistar coisas, né? Conquistar coisas tanto materiais como afetivas mesmo, de crescimento ali interior, crescimento emocional. E é tão bonito de ver, né? É tão bom poder valorizar conquistas e crescimento e ganhos de alguém. Então, assim, na dificuldade é sim possível ter um crescimento. E como que é bonito a gente poder valorizar isso, né? E não viver essa fantasia, né? Então, assim, se a felicidade, se ela não fosse transitória, né? Se ela não fosse ali em episódio, nós não conseguiríamos aproveitar esses momentos da felicidade, né? Porque, assim, a ausência, quando eu não tenho, o João colocou agora há pouco do desejo, quando eu não tenho, eu realmente tenho a oportunidade de redescobrir o valor daquilo que eu não tenho, né? De reafirmar o valor daquilo. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas podem até se chocar, porque as pessoas sempre se chocam quando a gente fala de morte. Mas a ausência daquelas pessoas que nós amamos, a ausência daquelas pessoas que já morreram, mas que ainda assim continuam ali, porque há um amor, né? Quando a pessoa morre, o nosso amor por ela não morre. A saudade por essa pessoa, isso reafirma em nós o valor do outro na nossa vida, mesmo que ele não esteja mais fisicamente ali, né? Então, sempre na ausência, a gente tem a oportunidade, sim, de reafirmar o valor do outro, né? Então, quando na falta, a gente tem, sim, a oportunidade de redescobrir o valor. Deixa eu ver aqui a Lei, com 1 semana de casados, meu marido perdeu o emprego. A princípio foi uma loucura, mas foi a melhor coisa que nos aconteceu. Ele mudou completamente a área em que trabalhava. Exatamente, às vezes no primeiro momento, quando as coisas acontecem, eu estava falando agora há pouco disso, numa sessão. A nossa lupa ainda não alcança o que está por vir, né? A gente não alcança lá o futuro. Então, a única coisa que a gente consegue ver é a dificuldade ali, né? E depois a gente vai descobrir que aquilo que naquele momento foi um grande transtorno, ou pelo menos parecia ser um grande transtorno, foi, na verdade, uma contribuição imensa para a gente dar um passo e chegar um pouco mais perto ou alcançar, de fato, aquilo que a gente desejava. Eu estava falando mais cedo no atendimento sobre isso. O Neto colocou: no dia mais triste da minha vida, quando meu irmão morreu, tive um momento de extrema felicidade. Recebi um abraço de um amigo que tinha se afastado. Hoje ele é meu melhor amigo. Olha que lindo isso. Acho que, assim, cheguei a me arrepiar, né? Quanto que isso esboça pra gente, né? Que é real isso que a gente está debatendo aqui, né? Que é verdade ali, que acontece, que a gente está aqui falando de situações, de vivência, né? O quanto que a gente precisa lidar com a perda, mas ao mesmo tempo vem do outro lado, né? A gente ganha, assim, a gente tem coisas que contribuem ali. Lá, a mamãe botou, foi libertador, exatamente. Né? Então, assim, há uma viagem que a gente fez lá e que aquilo não acontece sempre, né? Você foi uma vez e a viagem foi maravilhosa. Então, assim, o valor disso agrega esse sentimento de felicidade, de poder ter ido, né? De poder curtir aquele momento, uma vez que você sabe que você não vai ter aquela oportunidade sempre. Então, sim, a felicidade é transitória. A Patrícia colocou: passei por isso também, Lilian. Grávida da minha primeira filha, olha aí. E esses acontecimentos só nos fortalecem. Exatamente.
né? Então, assim, o que o Neto colocou desse exemplo do amigo, né? Você retomar uma amizade a partir disso, você ter oportunidade muitas vezes de estar com um amigo ali que você não está sempre, né? O quanto que esses momentos eles vêm carregados de felicidade exatamente por eles serem momentos transitórios ali, porque não é uma coisa que está ali sempre se repetindo, né? E aí tem uma outra frase do Cortella que eu separei para vocês, que é a seguinte: a felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. Tem muito a ver com isso que a gente falou, né? Então, assim, e pegando o gancho da Monique lá, né, que falou da compaixão, eu acho que é exatamente isso. Para a gente se aproximar um pouco mais da felicidade, a gente precisa entender, né, que a gente vai precisar trabalhar com responsabilidade. Então, assim, primeiro, eu acho que a gente precisa de uma dose grande de compreensão da nossa responsabilidade sobre o que acontece com a gente, né, e sobre o que a gente produz no mundo. Uma dose de responsabilidade também das outras pessoas, né? E assim, uma dose maior ainda da questão do perdão, né? Da gente entender que o outro erra, mas que nós também erramos muito, né? Perdoar, da gente se perdoar pelos nossos erros. Eu vejo, gente, diariamente as pessoas se chicoteando porque lá atrás, no passado, elas agiram de tal forma, né? Mas elas estão ali se avaliando com o pensamento, com a maturidade, com a experiência que é de hoje, recriminando aquela pessoa que ela era lá no passado, que ela era lá atrás, né? E tem muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa de se perdoar. Como que vai ter essa transição? Como que vai ter esse momento de felicidade? Alguém que vive constantemente se chicoteando, alguém que vive constantemente ali, né, se culpando num processo eterno, que não se perdoa, que não compreende a si mesmo, né, que não tem compaixão, usando a palavra da Monique aqui, que não tem compaixão por si mesmo. Se você não tem compaixão por você mesmo, vai ser muito mais difícil você ter compaixão pelo erro do outro, né? Então, entender que todos nós somos passíveis de erro. O Neto colocou, tínhamos rompido por bobeira, quase 2 anos sem nos falar. Hoje é o amigo que me ouve. Nessa pandemia, nossa amizade e sintonia aumentaram. O perdão é libertador mesmo, sim, com certeza. Né? E da mesma forma que a gente está num processo evolutivo, que a gente está se melhorando, se construindo, se moldando diariamente, os outros também estão. Né? Então, essa coisa da compaixão, do perdão para a gente, como ser humano em crescimento, passível de erro a todo momento, né? Então, estendendo isso para o outro também, faz com que a gente tenha uma possibilidade de ter momentos mais felizes, de ter um pouco mais de leveza ao longo da nossa vida, né? E aí, para fechar essa fala, eu vou deixar uma frase do Pondé, para vocês não dizerem que eu estou puxando o saco do Cortella. Pessoas perfeitas devem ser profundamente infelizes, né? Que tem muito a ver com essa questão que a gente falou das pessoas que vivem se cobrando, das pessoas que vivem cobrando do outro esse lugar da perfeição, né? E o quanto que isso pode ser altamente produtor de infelicidade. Neto botou muito boa essa reflexão sobre perdão, Alessandra, obrigada por isso. Imagina, a sua contribuição foi muito bacana, acho que fechou bem, né? Então, assim, e eu vou dizer mais, eu acho que a questão da felicidade, ela pode, agora eu já tenho que começar a vigiar a hora, senão a gente cai. A questão da felicidade, ela pode estar muito linkada ainda com um fator que eu considero primordial. E que sem isso, dificilmente a gente vai conseguir ter compaixão pelo outro, ter compaixão por nós mesmos, né? Eu acho que ela está muito vinculada à questão da autenticidade, né? É preciso ter coragem para ser quem você realmente é, para correr atrás de ser quem você deseja ser, né? E eu acho realmente que as pessoas que cultivam esse processo da autenticidade, esse processo profundo de construção, elas têm sim uma maior chance de ter esses momentos de felicidade.
né? No mundo que a gente estava falando lá no começo, em que todo mundo quer ali, né, do efeito manada lá, que todo mundo quer seguir o mesmo fluxo, todo mundo quer ter a mesma coisa, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer fazer o mesmo programa. Você ser autêntico e você fugir daquilo que todo mundo faz, mas não por fugir, não por contrariar, mas porque faz sentido para você e não fazer só porque todo mundo faz, eu acho que isso nos aproxima muito mais, né, de uma possibilidade de ter um momento feliz. E não ficar nessa dependência da opinião das outras pessoas, né? Porque constantemente, gente, é muito assim, mas é numa escala enorme que eu ouço isso, né? Mas e aí, se eu fizer isso, o que os outros vão pensar? Gente, diariamente eu escuto isso. É uma preocupação, é um aprisionamento, né? Por conta do que os outros vão pensar, o medo do que os outros vão pensar, como que os outros vão me ver. E isso aprisiona essas pessoas, isso gera um sofrimento muito grande. Então, isso acaba, sim, distanciando você de um momento feliz, né? Porque você vai estar sempre numa busca de satisfazer o outro, né? Quando a gente entende que a gente não precisa ficar ali mendigando o amor do outro, né? Ou a gente muitas vezes entende por bem, ou a gente cansa. Só que chegar nesse lugar do entendimento pelo cansaço é muito dolorido, né? Porque você vai chegar nesse lugar por uma exaustão. Você vai chegar por uma exaustão. A Alessandra colocou ali. Graças a você que eu estou me sentindo mais leve. Graças a você mesma, Alessandra. Isso também é libertador, né? Tu botou. Porque a gente fica num processo de escravidão do outro, né? De uma servidão ao outro. Então, eu não vou falar isso porque o que o outro vai pensar? Eu não vou me comportar assim, porque senão o que o outro vai pensar? É claro que eu não estou pregando aqui uma banalização de tudo, né? Mas eu acho que esses extremos, eles são sempre muito preocupantes. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Então, assim, não é aquela coisa da falsa ilusão, tô nem aí para nada, mas ao mesmo tempo a gente precisa, né, também estar ali e compreender quais são as nossas necessidades, né, o que é aquilo que eu preciso colocar como prioridade na minha vida, até porque o outro não vai poder fazer isso por mim, né, então eu preciso seguir adiante. E aí, a gente vai caminhando, eu acho que para encerrar, se alguém tiver mais alguma coisa para comentar, porque nós estamos chegando, né, no final aí do nosso tempo, já uma hora passa voando, e aí eu acho que talvez realmente a felicidade, ela seja esse exercício, né, constante, porque a vida é um processo de abertura, a gente está em crescimento. Então, enquanto a vida, eu já falei aqui algumas vezes que eu acredito fielmente na mudança, né? Se eu não acreditasse, eu não estaria sendo coerente com aquilo que eu trabalho. Então, eu acho que a possibilidade da mudança, ela é real. Só que é necessário que haja um comprometimento, é necessário que haja um desejo, é necessário que haja um querer, né? Que essa mudança precisa fazer sentido para você. Então, eu acho que... Pois é, meninas, foi uma hora, assim, voou o tempo. Patrícia botou ali, que pena, pois poderia abrir uma segunda hora. O papo está muito bom. Obrigada. Reflexão só minha gratidão mais uma vez. Cheguei atrasada, mas vou deixar salvo, Neto. Qualquer coisa, dá uma olhada. Lilian botou, passei a ter mais momentos felizes depois que parei de procurar a felicidade. Exatamente, eu estava falando sobre isso no começo, eu acho que você chegou depois, Lilian, dessa obrigação de ser feliz, né? Passou muito rápido, Alessandra. Acho que quando a gente está falando dessas coisas, desses temas assim, né, que envolvem a gente, realmente a gente não percebe a hora passar. Mas eu estava falando no começo, Lilian, desse desejo, dessa obrigação de ser feliz que a gente está, né, vivendo de uma forma geral, né, dessa busca constante pela felicidade. Eu não sei se você pegou, deixa eu ver se eu acho aqui a frase que eu falei do Cortella. Eu não sei se você ouviu, olha, abre aspas, ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas apenas em aparentar essa felicidade, né? Então,
Então, assim, essa busca essa obrigação pela felicidade, ela realmente toma conta, né? E quando a gente entende que a felicidade é transitória, eu acho que a gente, né, falou bastante sobre isso, que ela pode acontecer com coisas simples também, né? Não precisa ser essa coisa do planejado, não é o final do túnel, né? É o caminho. A qualquer momento ali no caminho, né? Eu falo muito isso em terapia também. Eu gosto de usar umas analogias, né? E eu falo muito isso, assim. Tem pessoas, os ansiosos principalmente, né? Os ansiosos, eles estão mirando só o fim do túnel lá, né? E aí, enquanto eles não veem lá aquela luz do fim do túnel, é um sofrimento muito grande. E eles não conseguem observar o caminho, eles não conseguem vislumbrar o caminho, eles não conseguem olhar ao redor, olhar o que está acontecendo no agora, né? E eu acho que a felicidade é muito isso. Quando a felicidade ela é trabalhada como meta, como essa coisa do futuro, né? Então você fica nesse processo do vou correr atrás, nessa busca incessante, e você perde realmente a oportunidade de ter felicidade a qualquer momento. A qualquer momento algo pode acontecer e você pode se sentir ali, né, minimamente feliz. E também é transitório, da mesma forma que chega, ela vai, porque lembra, a felicidade ela está muito ligada a desejo, né? E se a gente não tem, a gente deseja. Então a gente tem, fica feliz, mas daqui a pouco essa felicidade se vai. É uma coisa bem, né? Então, assim, eu acho que talvez a felicidade ela seja mesmo esse exercício aí, né? Contínuo, constante, de conhecimento, de trabalho, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais se libertar, ofertar para a gente a liberdade do pensamento, né? Oferecer para a gente liberdade de refletir, liberdade de sair da caixinha, liberdade de pensar como a maioria pensa, né? Então, isso está muito ligado à autenticidade, né? Que foram pontos que a gente abordou aqui. Eu acho que tem muito a ver com essa questão que a Monique colocou da compaixão, da misericórdia por nós mesmos, né? Porque assim, a gente erra pra caramba. E se a gente não for misericordioso com a gente, se a gente não tiver compaixão pela gente, como que a gente vai se cobrar para ter compaixão pelo outro? É tão comum, né, de eu ouvir das pessoas ali uma busca pelo desejo de perdoar o outro. Não, mas o fulano lá me fez alguma coisa, mas eu preciso perdoar, eu preciso, né, me livrar disso, eu preciso dar um salto para além disso. Mas muitas vezes essa pessoa não consegue ter compaixão por ela mesma, ela não consegue perdoar a ela por ter feito escolha, por ter dito coisas, né? Então, como que ela vai chegar no perdão do outro se ela não consegue ser misericordiosa e ter compaixão por ela, né? Se ela não consegue se perceber como alguém passível de erro? Então, assim, é uma coisa que a gente fica observando, né? E muitas vezes isso está ali se contrapondo o tempo todo. Então, assim, e o quanto que é importante a gente entender e preservar o nosso lugar do erro. O quanto que é importante a gente permitir que a gente erre. A gente permitir errar sozinho, né? Trilhar o nosso próprio caminho. Buscar esse nosso crescimento, o quanto que isso é importante, o quanto que é importante a gente não se cobrar pela perfeição, a gente não se cobrar por fazer o que todo mundo faz só porque todo mundo faz, né? Eu acho que assim, dá para resumir bem tudo que a gente falou hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, vou deixar salva, tem algumas pessoas que pediram que não vão conseguir ver, não conseguiram estar aqui no ao vivo. E aí, como eu deixei lá nos stories no domingo, a nossa live que acontecia toda terça, né, ela vai passar a acontecer segunda, quinzenalmente, porque eu estou fazendo um curso que vão ser nas próximas 4 terças-feiras aí, né? E aí, na segunda que vem a gente não tem a live, mas aí na próxima a gente volta
E aí, gente, eu vou deixar uma caixinha em aberto para vocês sugerirem lá. O tema da próxima live eu não quero escolher, eu vou aceitar sugestões. Então, eu vou deixar uma caixinha lá para vocês sugerirem, né? Se quiserem mandar aqui também no inbox, né? Quem quiser mandar já alguma sugestão, alguma coisa que queira que a gente tenha um espaço para compartilhar, para a gente pensar junto para a próxima live, pode me mandar por inbox, mas eu vou deixar uma caixinha também e dependendo do que aparecer de tema, a gente abre uma votação lá, tá bom? Deixa eu ver aqui que os comentários subiram e eu não consegui acompanhar. A Patrícia botou perfeito. Monique, importante e difícil. Pois é um exercício, né? A gente não nasce com isso pronto, mas a gente precisa trabalhar e realmente é diário. Mas também é difícil esquecer, sim. Mamãe, amei. Demis, perfeito. Alessandro, Patrícia, obrigado mais uma vez. Keila, perfeito. Amei, tema excelente. Neto, gratidão. Monique, muito obrigada. Obrigada a vocês, é isso. Então, assim, quem quiser me mandar lá no inbox alguma sugestão para a próxima live, pode me mandar. E eu vou deixar a caixinha de perguntas, vocês também se sintam à vontade lá para a sugestão do próximo tema. É isso. Beijo para vocês, obrigada por estarem aqui, obrigada por escolher me ouvir, né? Vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. Então, espero que de alguma forma nós tenhamos crescido e compartilhado reflexões e conhecimento. Então, esse é sempre o objetivo, né? Acho que conhecimento guardado não resolve muita coisa, mas quando a gente compartilha, né, a gente cresce junto. Então, acho que é isso, a experiência é sempre válida. Beijo! Ah, a Cris entrou agora, poxa, vou ver depois, tá? Vou deixar salva lá, tá? Beijo para todo mundo, boa noite, boa semana, beijo, Cris, Sandra tá por aqui também, beijo. Até a próxima. Me mandem lá o que vocês querem de sugestão de tema, tá? Beijo, Ademils. Até mais. Tchau, Patrícia. Tchau, gente.